Olá, amigos e amigas que hoje nos acompanham aqui na transmissão do curso Adverum. Meu nome é Rodrigo Assunção e hoje eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões que foram objeto da prova objetiva do concurso do Tribunal de Justiça da Bahia. Vou aguardar o pessoal, quando o pessoal chega aí, para que nós possamos então começar os nossos comentários. Eu peço desculpas pela luminosidade um pouco excessiva, não consegui configurar a câmera aqui para que ficasse melhor para vocês. Se eu apago a luz, aí fica tudo escuro. Então acabou que essa luminosidade não ficou das melhores. Eu peço desculpas com relação a esse aspecto. Mas vamos tentar aqui trabalhar com vocês algumas questões que foram objeto dessa prova objetiva, demonstrando aqui basicamente qual foi esse conteúdo, né? É uma prova que foi elaborada pela CESP, né? Então, e as nossas perspectivas para a segunda etapa, né? Para que vocês, aqueles que se interessarem, né? A Adverum já lança aí o curso preparatório para a segunda etapa do concurso da magistratura da Bahia. Bom, eu estou vendo que o pessoal está chegando aí. Vou dar início à transmissão. Vou me apresentar inicialmente, como eu disse. Meu nome é Rodrigo Assunção, eu sou juiz de Direito em Minas Gerais, também professor dos cursos Adverum. Estivemos aí em alguns cursos, o último que nós participamos atualmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda fase. Participamos também do curso preparatório para as provas objetivas. E deixa eu... O professor Vidal está chegando aqui. Vou aceitar dele. Bem-vindo, professor Paulo Sérgio, meu colega de magistratura de Minas, que também entrou aqui conosco. Seja bem-vindo, professor, que também faz parte desse curso preparatório para a segunda fase do Tribunal de Justiça da Bahia. Bom, continuando, eu sou juiz de Direito em Minas Gerais, participo de alguns cursos da Adverum, como eu disse para vocês, atualmente eu participo do curso preparatório para a segunda fase do Tribunal de Justiça de São Paulo e participei desse curso preparatório para a prova objetiva do Tribunal de Justiça da Bahia. Ao longo da minha trajetória, foram alguns anos estudando, né? Já fui defensor público em Minas Gerais e também fui gestor jurídico no estado de Goiás. Gestor jurídico é um cargo que é similar a procurador de autarquias e fundações. Essa é a minha pequena trajetória ao longo dos concursos públicos, né? Como todos sabem, nós temos que abdicar de várias coisas nessa trajetória, né? Isso não é diferente para ninguém. Para aqueles que almejam lograr êxito, né, no seu objetivo, vocês terão aí que abdicar, né, do tempo com a família, de um tempo de lazer, tempo de videogame, enfim, né? Vocês terão que abdicar um pouquinho do lazer. Mas eu sempre digo que se nós plantamos os frutos, a colheita será doce, né? Ela pode demorar ou não. Às vezes demora, às vezes não demora, mas quando você colhe, essa colheita é doce. Vale a pena e muito abrir mão temporariamente de alguns lazeres e também, infelizmente, né, da convivência daquelas pessoas que nós gostamos, da convivência com os nossos familiares, namorados, esposos, esposas, enfim, namoradas. Vale a pena esse tempinho que você dedica para o seu estudo aí diário. A sua colheita será muito doce, isso com certeza. Bom, eu quero falar para vocês o seguinte: ao final dessa transmissão, nós estaremos concedendo um cupom de desconto para quem desejar, né, participar do curso preparatório para a segunda fase do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, fiquem atentos, né? Aqueles que ao final da transmissão quiserem participar desse curso, ganharão um cupom de desconto. Ele é válido até as 23h59 do dia seguinte, ou seja, até as 23h59 de amanhã. Então, fiquem atentos, aqueles que tiverem essa intenção de participar desse curso preparatório, será concedido ao fim da transmissão aí um cupom de desconto. Ok, pessoal? Voltando aqui à minha trajetória
né, o meu histórico de concurseiro. Não foi fácil, né? Foi no meu caso, a faculdade, eu tive, claro, como muitas pessoas às vezes têm problemas financeiros, até para continuar estudando, eu tive vários, né, ao longo da faculdade, não foi fácil, uma trajetória difícil, mas sempre acreditei que eu me formaria e que alcançaria o meu objetivo. Então, formei com muita dificuldade. Depois de formado, tive uma experiência rápida na advocacia de um senhor que me ajudou bastante, o seu Zé lá de Uberaba, a quem eu sou muito e eternamente grato, né? Ele me ajudou, me deu enfim, a primeira possibilidade de trabalhar no escritório e de desenvolver aí as minhas capacidades. E eu continuei estudando, daí fui aprovado no concurso de gestor jurídico no estado de Goiás. Por lá permaneci durante 5 anos. O primeiro ano eu acabei me distanciando um pouco dos estudos, é óbvio, né? Eu acabei mudança de cidade, acaba que você perde um pouquinho do foco, né? Não saiu a nota de corte ainda, não temos essa informação. Continuando aqui a trajetória. Então, me mudei para Goiânia e durante um ano acabou que eu perdi um pouco daquele foco, né? A partir disso, eu vi que eu não queria continuar naquela situação, daí voltei a me dedicar com muita intensidade, as primeiras semanas não foram fáceis, e daí eu consegui retornar e retomar os estudos, né? E ao longo de 4, 5 anos, permaneci estudando intensamente, daí fui aprovado na Defensoria de Minas, onde permaneci por 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, até lograr êxito na magistratura de Minas, meu grande sonho. Fui aprovado em outros concursos também, Tribunal de Contas de São Paulo, para Procurador de Contas, fiquei fora das vagas, eram 9 vagas, fiquei em 14º, Defensoria Pública do Mato Grosso, fui aprovado, quando fui nomeado já tinha tomado posse na magistratura, já era juiz, esses foram os concursos que eu fui aprovado, e também já fui reprovado na etapa oral da magistratura de São Paulo. Não desisti, um concurso depois atingi o meu objetivo e onde eu estou atualmente, com a graça de Deus. Então, como eu sempre falo, tudo é possível para quem crê e para quem tem disposição, para quem tem ânimo, né? Para quem tem disciplina. Se você acha assim, eu tenho muitos concorrentes no concurso, não vou conseguir, são muitas pessoas. Se você tem disciplina e se você estuda com o método correto, você vai conseguir sim ser aprovado naquele concurso que você almeja. E a intenção do Advero é exatamente essa, encurtar o seu caminho até a sua aprovação, para que você estude com o método correto e adequado, né, para que, enfim, você possa ser aprovado no menor tempo possível. Esses métodos da Advero, eles podem ser comprovados aí, a eficácia, né, por vários alunos que por aqui já passaram, que vocês podem ver aí ao longo dos cursos que vocês participam, sempre, lá sempre existe, né? Só um minutinho, gente, eu vou aqui aceitar o professor Paulo Vidal. Você pode verificar que há vários depoimentos, né, de pessoas que já foram aprovadas e que... Ei, professor Paulo Vidal, tudo bem? Tudo bem, meu caro amigo Rodrigo Assunção. É um prazer dividir com você essa live. Eu já estava acompanhando a sua fala. Por favor, continue tratando da sua trajetória, depois explanarei um pouco também. Prazer é todo meu, colega de concurso, Paulo Vidal. Seja bem-vindo aí. Então eu estava comentando aqui com vocês do método que a Advero utiliza, né? Então, tanto nas etapas das provas objetivas como nas discursivas, esses métodos eles foram utilizados por muitos alunos e eles podem atestar a eficácia, se vocês quiserem, né? Nos cursos como esse que será oferecido para a segunda fase da magistratura da Bahia, existem lá os depoimentos de vários alunos que tiveram êxito. Então, como eu disse, se você tem disciplina e estuda com o método mais correto, você com certeza vai atingir os seus objetivos. Eu disse um pouquinho aqui como foi a minha trajetória, agora eu vou passar para o professor Paulo Vidal para ele contar um pouquinho da história dele. Conta aí para nós, professor. Bom, já estou acompanhando aqui meu amigo Rodrigo desde o início. Ele falou, e ensejou bem, que é necessário muita dedicação
para que a gente atinja nossos objetivos e que a semeadura de bons frutos certamente trará uma boa colheita. Bom, eu também enfrentei diversos dissabores aí ao longo da preparação, tive que muito abdicar do convívio com a família, do convívio com os amigos. Um episódio, por exemplo, me marcou muito, quando eu não pude ir ao casamento de um grande amigo, porque naquele mesmo dia havia uma prova da AGE aqui do estado de Minas Gerais. Todos os meus amigos de infância estariam lá naquele casamento e eu não pude estar lá. Mas mesmo assim eu perseverei, mesmo assim eu continuei e atingi também o meu objetivo, que era ser aprovado aqui na carreira da magistratura. E outro episódio também, que às vezes a gente tem muitos contratempos. Por exemplo, eu cheguei a ser eliminado numa fase de apresentação de documentos, porque eu apresentei um documento de maneira equivocada. E aquilo quase pôs tudo a perder, toda a minha preparação, mas foi com muita fé em Deus, com muita oração, com muita dedicação, que também esse episódio foi superado. Então, não tenhamos dúvida disso. Vamos semear, vamos estudar com método. O Adverum está aqui, a nossa equipe está aqui para apoiá-los a seguir aí o melhor caminho para a preparação. Eu estive dando uma analisada na prova do Tribunal de Justiça da Bahia, percebo que diversos pontos foram abordados. Então, eu tenho assim a clara convicção que estamos buscando o melhor para vocês conseguirem aí atingir o seu objetivo, que também um dia já foi o nosso. Não é mesmo, Rodrigo? É isso aí. E contem conosco sempre, né, para, como eu disse, para que nós possamos ajudá-los a encurtar esse caminho para que vocês atinjam esse objetivo. Bom, passando agora, eu fiz uma pequena, rápida análise da prova, especificamente de Direito Penal e Direito Processual Penal, que são as matérias que eu trabalhei na primeira etapa do concurso, né, para a prova objetiva, e que eu trabalharei na segunda, no curso preparatório para a segunda etapa, onde eu ficarei responsável pela análise das sentenças penais. O que eu pude observar, né, de uma rápida análise dessa prova do CESP, e que, na verdade, até não é muita novidade, a CESP trabalhando sempre com legislação, há várias questões em que foram trabalhadas aqui, que são letra de lei, entendimentos jurisprudenciais recentes, principalmente do STJ, em alguns casos aqui, em direito penal, e também o que é também muito característico da CESP, algumas questões que de certo modo, elas fazem, né, elas induzem o candidato a erro. Como, por exemplo, aqui na questão, deixa eu ver que não saiu o número da questão aqui, não. Questão número 41, onde na alternativa A, né, ele coloca aqui que será aplicado, eu vou ler a questão inteira, questão 41 da prova, ao agente que exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, será aplicada causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. É uma questão que induz o candidato a erro, haja vista que, se observarmos, né, a própria lei de organizações criminosas, lei 12.850, e se nos dirigirmos ao artigo 2º, parágrafo 3º, nós temos a seguinte disposição: a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. E daí, lá no parágrafo 4º, nós temos a pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Então, houve aqui uma certa indução do candidato a erro. Na questão 42, eu pude observar que trabalhou-se um tema atual, que foi a própria tipificação no artigo 24A da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. É uma lei do ano passado que introduziu esse artigo, Lei 13.641.
E essa questão, já trabalhando com esse tema atual, ela diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STJ, acerca da Lei Maria da Penha, ou seja, jurisprudência do tribunal, num contexto geral, sobre a Lei Maria da Penha, o delito de descumprimento de medida de urgência constitui crime. Se observarmos lá também, nesse dispositivo legal, nós temos aqui a resposta. Mesmo que a determinação da medida protetiva tenha partido do juízo civil. Mais uma vez, né, se trabalhou aqui um entendimento legal, aliás, digo, um texto expresso da lei, né, e essa questão facilmente poderia ser respondida. Então, a nossa impressão, né, inicialmente, depois comentaria mais umas duas questões aqui, a nossa impressão na segunda etapa dessa prova da magistratura, pelo que pudemos ler aqui, é que será cobrado, com certeza, a lei do tráfico de drogas, 11.343, a lei Maria da Penha, a lei de armas. São temas muito relevantes que certamente serão objeto de questões, digo, na prova de sentença, né? Pode vir uma sentença com um ou vários crimes dessa espécie, dessas espécies legais, crime de furto, roubo, homicídio não tanto na prova de sentença, pode ser que venha alguma questão dissertativa, né? Mas são temas que nós podemos extrair aqui dessas questões e como eu trabalhei com vocês, né, sempre temas muito atuais. Daí é que a equipe de inteligência da Advérbio já preparou alguns temas, né, que poderão ser objeto de cobrança aí na segunda etapa. Temas esses que eu acabei de dizer para vocês. Olha aqui mais uma questão, a questão número 43, tendo como referência a Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Assinale a opção correta acerca da suspensão condicional do processo. Essa questão, ela trouxe uma reflexão um pouquinho mais profunda. Veja só o artigo, a letra A. Em caso de procedência parcial da pretensão punitiva, será cabível a aplicação da suspensão condicional do processo, cuja proposta será apresentada pelo Ministério Público. Nessa hipótese, a nosso ver, me corrija se estiver enganado, professor Paulo Vidal, é possível que, em caso de procedência parcial, possa ser aplicado, né, nesse caso, a suspensão condicional do processo. Por exemplo, na hipótese de desclassificação de um crime para outro. Nos parece que essa questão era correta aqui. A letra B fala que a existência de ações penais em curso contra o denunciado não impede a concessão da suspensão condicional do processo. O artigo 89, ele traz essa hipótese e, na verdade, me parece obstar. A letra C, a causa de aumento de pena decorrente de crime continuado será desconsiderada para fim de concessão da suspensão condicional do processo. Está errado, há uma súmula, a súmula 723 do STF, que, na verdade, eu tenho que fazer esse cômputo para avaliar se há ou não a possibilidade de concessão da suspensão do processo. Letra D, presentes os pressupostos legais para a suspensão condicional do processo, havendo recusa do promotor natural para propor o benefício, este poderá ser oferecido pelo juiz de ofício. Nesse caso, a doutrina majoritária me parece que não admite essa hipótese. Seria o caso, por exemplo, do magistrado, utilizando-se do artigo 28 do CPP, remeter ao Procurador-Geral de Justiça, mas não oferecer, por não ser possível essa hipótese. E a última, para a suspensão condicional do processo, além das condições legalmente obrigatórias, o juiz não poderá fixar qualquer outras condições. Também me parece errado até o entendimento do STF no HC 108.914 do Rio Grande do Sul, que permite a inclusão de outras condições, né, para que a pessoa possa cumprir. Nesse caso, ao nosso ver, a alternativa correta seria a letra A. Então, assim, eu só trabalhei essas três questões para que vocês possam, aí, de certo modo, ao exame dessa prova, constatar que o CESP ele utiliza questões que podem ser extraídas da legislação em si, de entendimentos jurisprudenciais, como também, de certo modo, em algumas questões, induz o candidato a erro, né? Esses são os meus comentários aqui, breves, sobre a prova de direito penal, que
das questões aqui que nós conseguimos ter acesso. E como eu disse, né, os temas que podem ser cobrados aí futuramente na segunda etapa, me parecem, pelo menos em direito penal, me parece que podem ser extraídos, né, crime de furto, roubo, um crime de estupro, Lei Maria da Penha, lei de porte ilegal de armas, lei do tráfico de drogas, 11.343. Eu acredito que essas questões, a questão pelo menos da sentença criminal, elas devem ser elaboradas com base em algum desses dispositivos, né? Isolada ou cumulativamente. Essas são as nossas impressões a respeito dessa prova. Vou passar um pouco a palavra para o professor Paulo Vidal, para ele comentar aí sobre as suas impressões dessa prova também. Bom, e a gente sempre enfatiza que o CESP tem esse hábito de mesclar jurisprudência, doutrina e extrair a maioria das questões de letras de lei, mas aqui na disciplina que me coube, observei uma coisa curiosa. O CESP não trabalhou nenhuma questão de jurisprudência na disciplina de direito tributário. No tocante a direito da pessoa com deficiência, era mais que óbvio que iria se cobrar ali texto da lei. Principalmente aqueles conceitos básicos que temos tanto na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quanto na lei que trata da acessibilidade das pessoas com deficiência. Não deu outro. Cobrou a questão 30, trouxe o seguinte enunciado. A lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida conceitua componentes de obras de urbanização, como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, etc., como tecnologia assistiva? Não, não é. Tá? Esse conceito está lá no Estatuto. Elementos de urbanização? Sim. A pavimentação, saneamento, encanamento são elementos de urbanização. Acessibilidade? Não. Acessibilidade é o direito que toda pessoa tem de ter acesso à vida comum. E desenho universal? Muito menos, que é o planejamento aí dos ambientes de forma que todas as pessoas portadoras de deficiência tenham ou não o acesso. E mobiliário urbano também não. Vamos avançar aqui para o direito tributário, onde a gente teve apenas cobrança da Constituição e do CTM, da Lei de Responsabilidade Fiscal e uma questão do Simples. Por exemplo, a questão 77 trouxe aqui, de acordo com as limitações constitucionais ao poder de tributar, a fixação da base de cálculo do IPVA se submete a anterioridade nonagesimal, sem necessidade de observância da anterioridade anual, sem necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, anualidade, sem necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, anualidade e a anterioridade anual, sem necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, sem necessidade de observância da anualidade. Bom, a Constituição traz aqui no seu artigo 150 o seguinte dispositivo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Exigir aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Isso nada mais é que o famoso princípio da legalidade. Trabalhamos isso no nosso curso, lembra? 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente.
3, e aqui é o ponto que nos interessa, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorrido antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Está aqui a nossa anterioridade. 2, no exercício financeiro em que haja sido publicado lei que os instituiu ou aumentou. Está aqui a anualidade. C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. E depois nós temos aqui no parágrafo 1º, a vedação do inciso 3b, ou seja, a anualidade, não se aplica aos tributos previstos no 148, inciso 1º, que é o empréstimo compulsório, 153, 1, 2, 4 e 5, que são a importação, a exportação, os produtos industrializados e operações de crédito, câmbio seguro, IOF. Vocês percebam bem que não é observado o princípio da anualidade naqueles tributos em que o caráter extrafiscal prepondera sobre o caráter fiscal. Ou seja, a principal função do tributo não é arrecadar. Ele tem outras funções, por exemplo, estimular a economia, estimular a circulação de produtos, estimular a importação, diminuir a exportação. E nesses impostos que têm também uma característica extrafiscal acentuada, não se justifica a gente observar a anualidade e a garantia nonagesimal. E a gente continua aqui. O 154, inciso 2, que é o imposto de guerra e imposto extraordinário de guerra. Bom, esses são os impostos que não se aplicam à anualidade. Aí a gente vem aqui. A garantia nonagesimal não se aplica ao imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório, perdão, ao imposto de importação, imposto de exportação, produtos industrializados e IOF. E também nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 1553, é o nosso IPVA, e 156, inciso 1º, é o IPTU. Vocês lembram que eu falei com vocês? A probabilidade o SESC sempre tem cobrado imposto na prova de juiz, nas provas de juiz estadual, sempre tem cobrado um imposto ou de competência do município ou de competência do Estado. Cobrou aqui um imposto do Estado e de uma forma bem complexa, porque você tem que conjugar diversos elementos aqui da Constituição. Na época que eu estudava para concurso, sabe o que eu costumava fazer? Esse artigo aqui, 150, ele é complicado da gente ficar decorando. Então, eu pegava e completava, quando ele fazia referência, eu fiz a minha própria Constituição, peguei a Constituição do site e colava o imposto a que se referia. Aí tem a remissão ao 148, inciso 1º, aí está lá, empréstimo compulsório, destacado em amarelo. 153, inciso 1, 2, 3, está lá, imposto de exportação, importação, 4, produtos industrializados. Que a gente vai vendo aí como que dá essa estrutura constitucional. Então, da análise desse dispositivo, a gente conclui lá que a resposta é a letra B. Ele se submete à anterioridade anual, mas não se submete à garantia nonagesimal ou anterioridade nonagesimal. Uma questão de lei, mas que, como eu bem asseverei aqui, como eu asseverei aqui diversas vezes na nossa preparação, é preciso que a gente faça uma leitura qualificada da Constituição, a gente faça uma leitura atenta aí dos dispositivos constitucionais. Agora vem uma questão aqui que foi mamão com açúcar. Quem estava atento, com certeza acertou essa. De acordo com o CTN, o parcelamento é uma modalidade de extinção da obrigação tributária? Claro que não. O parcelamento, você não
não extingue, você não acaba com o débito tributário. Compensação de créditos e débitos tributários? Não, a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário? Não, nós vimos lá também as causas de exclusão do crédito tributário. Remissão da obrigação tributária? Não, nós vimos que a remissão é o perdão da obrigação tributária. Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Está lá, muito fácil, simples letra de lei, artigo 151 do Código Tributário Nacional. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. 2. Depositante integral depositando seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos da lei reguladora do processo tributário. 4. Concessão de medida liminar no mandado de segurança. 5. Concessão de medida liminar ou tutela antecipada. E 6. O parcelamento. Então, o CESP também vem cobrando a causa de remissão, as causas de exclusão, as causas de extinção e as causas de suspensão do crédito tributário. Eu falei aqui que podia ser cobrado ou num caso concreto ou pedindo o conceito de alguma delas. Veio aqui apresentando a hipótese e querendo que se enquadrar em qual, e que disséssemos aqui em qual categoria enquadrar. E vamos aqui a questão 81, que por expressa previsão legal do CTN, entende-se como responsável tributário a pessoa que figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária acessória em razão da solidariedade, substituição tributária ou sucessão. Não, ele não é responsável tributário. Esse daqui é o sujeito passivo, o sujeito ativo do tributo. Não tem nada a ver. Figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária em que se tem a obrigação de efetuar pagamento do crédito tributário. Bom, essas duas primeiras alternativas aqui estavam muito incorretas. Era até fácil perceber que o sujeito ativo não jamais vai conseguir ser o responsável tributário. Tenha relação pessoal direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador e seja obrigada ao pagamento de uma penalidade pecuniária. Não, isso aqui é o sujeito passivo do crédito tributário, da obrigação tributária. Esteja obrigado ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária sem ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. É essa a resposta, ou seja, o responsável tributário não tem ligação direta com o fato gerador, mas ele tem a obrigação decorrente da legislação tributária de fazer a retenção ali do tributo. E esteja obrigado a prestações que constituam o objeto de uma obrigação acessória. Também não. A obrigação acessória não torna o fato de ter a obrigação acessória por si só não torna responsável tributário. Bom, já analisei aqui 4 questões, vamos ouvir aqui o que o nosso amigo Rodrigo Assunção tem a comentar ainda mais sobre os temas aqui. Bom, perfeita análise, amigo, aí com as questões de direito tributário. De direito processual penal, eu pude observar que o CESP, nessas questões, trabalhou alguns temas que nós podemos concluir que eles poderão vir como preliminares, né, de mérito aí na prova de sentença. Quais seriam? Procedimentos, nulidades, né, são temas que foram trabalhados, questões prejudiciais. Então, esses temas eles merecem maior atenção do candidato para o estudo, né, para a sentença criminal na segunda etapa. Vou analisar aqui, en passant, algumas questões. A questão número 50, ela trabalhou aqui com entendimentos dos tribunais superiores nas questões de nulidades no processo penal. Então, por exemplo, na alternativa A, incompetência rachou na matéria é causa de nulidade absoluta e, por isso,
os atos decisórios praticados pelo juiz incompetente não poderão ser ratificados. Na questão B, a nulidade do julgamento em processo de órgão colegiado, do qual tenha participado o magistrado impedido, dependerá da possibilidade de mudança no resultado do julgamento com a subtração do voto desse magistrado. Por exemplo, o magistrado impedido que não poderia prolatar um voto na segunda instância, né? Se ele se coloca na situação de impedimento, essa nulidade ela será absoluta ou não? Apenas tem que constatar, no caso concreto, com a retirada do voto desse magistrado, para dizer se é nulo ou não. Então, essa que me pareceu correta, a formulação de perguntas pelo juiz, com a inversão do rito previsto no artigo 212, por exemplo, iniciando, né, com as partes fazendo perguntas e apenas o juiz ao final complementando, se é causa de nulidade que depende da demonstração do prejuízo. Me pareceu correta a letra E, ou seja, nesse caso, a CESP trabalhou com entendimentos jurisprudenciais no direito processual penal. Procedimento tribunal do júri, a questão número 51, também nos parece aqui haver a possibilidade de trabalhar-se aqui com entendimentos jurisprudenciais, mas também com uma certa dose, né, de legislação. Nos pareceu correta aqui a letra, deixa eu ver aqui, a letra B. É possível a exclusão, na decisão de pronúncia, de qualificadoras escritas à denúncia quando essas forem manifestamente incabíveis. Até o próprio Tribunal de Justiça, alguns acórdãos, isso de Minas, que nós já temos, né, na carreira observado, né, é possível que o próprio tribunal faça esse decote quando for manifestamente improcedente, ou seja, quando não houver sequer indício da existência daquela qualificadora. Obviamente, né, no caso de dúvida, deve submeter aí ao tribunal do júri para que os jurados façam essa análise, né? É só no caso de uma qualificadora manifestamente improcedente. Bom, eu vou me limitar aqui aos comentários dessas 5 questões, né? 3 de direito penal, 2 de direito processual penal. Nosso objetivo aqui, na verdade, é demonstrar a vocês qual é o foco Deixa eu aceitar aqui o professor Paulo Vidal novamente. Qual o foco da banca nessas questões da prova objetiva, para que nós possamos antever aí, na segunda etapa, o que pode ser cobrado, como eu já disse aqui, são temas que foram cobrados, procedimentos, nulidades, recursos e as questões prejudiciais e processos incidentes. Nós podemos ver aqui algumas questões como futuras preliminares de uma prova de sentença criminal. Bom, feito o exame aqui de algumas questões por mim, para o professor Paulo Vidal, meu amigo aqui de concurso também, eu vou passar aqui a expor a vocês como é a metodologia dos cursos Advérbio. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que a Advérbio oferece ao aluno, né, aquela possibilidade que ele venha na primeira rodada, se ele não gostar do formato, né, desistir, né? Então, dentro daquela primeira rodada, o aluno ele tem essa possibilidade de desistência. Isso é um diferencial dos cursos Advérbio, e o aluno, se ele não gostar, ele pode, então, manifestar-se nesse sentido. Geralmente não manifestam, né? A aceitação é muito boa e todos gostam da metodologia adotada. Como que funciona, por exemplo, no curso da segunda fase? São preparadas rodadas de simulados, onde o aluno responde a uma sentença civil, uma sentença criminal e algumas questões dissertativas. Ao término, né, dessas respostas, há uma resposta padrão, né, para todos e também uma correção individualizada de cada professor. Essa correção individualizada vai apontar os equívocos, vai apontar também o que você conseguiu, né, satisfazer a mais, né? Enfim, é uma análise para cada aluno diferenciado, além, como eu disse também, do padrão de respostas. Então, é muito bom para que o aluno ele possa se familiarizar com esse formato da prova, né? E isso é importantíssimo para, como eu disse aí, possibilitar um caminho mais rápido aí para a aprovação, né? Então, esses são os principais pontos dos nossos cursos da Advérbio. O professor Paulo Vidal quer fazer alguma consideração aí sobre
a metodologia dos cursos, talvez eu tenha me Não, esquecido. só aqui, meu amigo, desculpa, eu te atropelei. Daniela, quanto tempo está nos acompanhando aqui? Só tratar aqui, meu caro amigo, do curso que ele pretende reproduzir ao máximo a situação que os alunos vão encontrar ali no dia da prova e fazendo as observações necessárias através da atenção individualizada para que ele perceba onde ele tem que melhorar, onde ele tem que continuar no caminho que ele está seguindo, porque ele já está traçando obtendo um bom rendimento. E como nós sabemos, a segunda etapa ela é composta aí da sentença penal, da sentença civil e da prova discursiva. Sendo que nessa prova discursiva, são 4 questões, uma necessariamente tratará da temática de humanística e as demais versarão sobre os demais temas tratados no edital. Em cada rodada, nós pretenderemos trabalhar a mesma quantidade de questão para que o aluno possa ir já ir se familiarizando, já ir se adaptando à situação que ele vai enfrentar ali no dia da prova. Como você bem ressaltou, Rodrigo, se os alunos se interessarem, conversem com aqueles que já participaram do curso Advero. São muitos os relatos aí de que a preparação é boa, que a preparação ajudou a atingir o objetivo. Perguntem ali se eles estão satisfeitos, se eles ficaram satisfeitos com o trabalho que foi desenvolvido aqui pela equipe Advero, com muito carinho, com muito cuidado, aponta aí os temas mais cobrados, as tendências, para que na hora da prova você consiga extrair o máximo aquilo que o examinador pede. Porque, em geral, a aprovação no concurso público é decorrente de treino. E o treino com qualidade, com a correção individualizada, com o apontamento dos aspectos mais relevantes que são cobrados ali pelo examinador, o curso Advero traz aqui para todos os alunos com uma qualidade ímpar. Bom, basicamente, eu acho que é isso, né, que nós gostaríamos aqui de trazer nessa live hoje, abordar algumas questões da prova objetiva e possíveis temas que poderão ser cobrados na segunda etapa. Eu antecipei alguns aqui e o professor Paulo também trouxe aqui muitos temas e comentou a prova com uma maneira muito peculiar, como sempre, né? Isso aí sempre é a característica sua. E, enfim, convido a todos, né, a participarem, aí, aqueles que tiverem interesse em participar do curso preparatório para a segunda etapa do Tribunal de Justiça da Bahia. Já foi explicada a metodologia, tenho certeza que vão gostar, vão se preparar da forma correta e vão encurtar o caminho aí até a aprovação. Lembrando que ao final aqui agora da transmissão vai ser oferecido aí um cupom de desconto que terá validade até amanhã às 23h59. Então, é isso. Eu deixo aí também para as suas considerações finais, professor Paulo Sérgio, e já encaminhando para o encerramento. Bom, eu tenho certeza que o curso que vai ser oferecido para o preparatório para a segunda etapa do Tribunal de Justiça da Bahia vai também buscar toda a qualidade e excelência na preparação que o curso Adverum oferece e trabalharemos aí questões diretas, objetivas e também aquelas casos concretos que o examinador tem o hábito de exigir aí em segunda etapa. Não tenho dúvidas, será um prazer estar com vocês. E agora o nosso amigo Rodrigo vai deixar o código aí e já encaminhamos para encerrar nossa live. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Bom, o código, deixa eu passar para vocês aqui, ele vai ser colocado aqui ao final da transmissão, então a equipe vai colocar para vocês, e aí vocês podem, aqueles que necessitarem, que quiserem, acessar e até amanhã às 23h59 vocês poderão ter esse desconto. Foi dito aqui 10% de desconto. Logo após o encerramento aqui, já vai ser colocado aí no
no próprio Instagram da Advero esse código com o desconto que vocês terão para participar desse curso, que será muito enriquecedor na sua preparação. Bom, agora eu encerro aqui a live. Estude inteligente, estude Advero. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um grande abraço, professor Paulo Vidal. E vamos aí juntos. Forte abraço.